O livro de Urântia, documento 13. 4. Os mundos do espírito infinito. Entre o circuito interno de Avona e as esferas resplandecentes do Filho Eterno, giram os 7 orbes do espírito infinito. Mundos habitados pela primogênie do espírito infinito, pelos filhos trinitarizados de personalidades criadas, já glorificadas, e por outros tipos de seres não revelados, empenhados na administração efetiva das muitas realizações dos vários domínios de atividades no universo. Os 7 espíritos mestres são os representantes supremos e últimos do espírito infinito. Eles mantêm as suas estações pessoais e os seus focos de poder na periferia do paraíso, mas todas as operações ligadas à sua administração e direção no grande universo são conduzidas a partir dessas 7 esferas executivas especiais do espírito infinito. Os 7 espíritos mestres são, na realidade, a roda de equilíbrio do espírito-mente no universo dos universos, um poder de localização central que tudo abrange, compreende e coordena. Dessas 7 esferas especiais, os espíritos mestres operam para equalizar e estabilizar os circuitos da mente cósmica do grande universo. Eles também têm a ver com a atitude espiritual diferencial e com a presença das deidades em todo o grande universo. As reações físicas são uniformes e não variam, sendo sempre instantâneas e automáticas. Contudo, a presença experiencial do espírito realiza-se de acordo com as condições subjacentes ou com os estados de receptividade espiritual inerentes às mentes individuais nos reinos. A autoridade, a presença e a função física não variam ao longo dos universos, grandes ou menores. O fator que diferencia a presença ou a reação espiritual é o diferencial flutuante ou no seu reconhecimento e recepção da parte das criaturas de vontade, ainda que a presença espiritual da deidade absoluta ou existencial de nenhum modo seja influenciada pelas atitudes de lealdade ou deslealdade da parte dos seres criados. Ao mesmo tempo, é certo que a presença em funcionamento da deidade subabsoluta e experiencial seja definitiva e diretamente influenciada pelas decisões, escolhas e atitudes da vontade de tais seres, criaturas finitas, pela lealdade e devoção do ser, planeta, sistema, constelação ou universo individualmente. Essa presença espiritual da divindade não é, porém, caprichosa ou arbitrária. A sua variação experiencial é inerente ao dom do livre-arbítrio das criaturas pessoais. O fator determinante do diferencial da presença espiritual existe nos vossos próprios corações e mentes e consiste na maneira como atua a vossa própria escolha, nas decisões das vossas mentes e na determinação das vossas próprias vontades. Esse diferencial é inerente às reações do livre-arbítrio dos seres pessoais inteligentes, seres a quem o Pai Universal ordenou que exercessem a liberdade de escolha. E as deidades são sempre fiéis às oscilações e ao fluxo dos seus espíritos, ao atenderem e satisfazerem às condições e demandas dessas escolhas diferenciais das criaturas, ora concedendo mais na presença delas, em resposta ao anseio sincero dessa presença, ora retirando-se de cena à medida que as suas criaturas fazem as opções adversas, no exercício da sua liberdade de escolha, dom divinamente concedido. E assim, o espírito da divindade torna-se humildemente obediente à escolha das criaturas dos reinos. As moradas executivas dos 7 espíritos mestres são, na realidade, as sedes centrais no paraíso, dos 7 superuniversos, e seus segmentos correlatos no espaço exterior,
Cada espírito mestre preside a um superuniverso, e cada um desses mundos é exclusivamente designado a um dos espíritos mestres. Não há literalmente nenhuma fase da administração subparadisíaca dos 7 superuniversos que não seja abrangida por esses mundos executivos. Eles não são tão exclusivos quanto as esferas do pai ou do filho, ou as do filho. E embora o status residencial seja limitado aos seres nativos e aos que ali trabalham, esses 7 planetas administrativos estão sempre abertos a todos os seres que os desejarem visitar e que tenham o comando dos meios necessários de trânsito. Para mim, esses mundos executivos são os pontos mais interessantes e fascinantes fora do paraíso. Em nenhum outro lugar no vasto universo pode alguém observar atividades tão variadas, envolvendo ordens tão diferentes de seres vivos, as quais têm a ver com operações em níveis tão diversos e com ocupações ao mesmo tempo materiais, intelectuais e espirituais. Quando me é concedido um período de descanso das minhas atividades, se acontece de eu estar no paraíso ou em Avona, comumente vou para um desses mundos ativos dos 7 espíritos mestres, para ali inspirar a minha mente com aqueles espetáculos de empreendimento, devoção, lealdade, sabedoria e eficiência. Em nenhum outro lugar posso eu observar uma interassociação tão assombrosa de atuações da personalidade em todos os 7 níveis da realidade do universo. E me sinto sempre estimulado pelas atividades daqueles que sabem muito bem como fazer o seu trabalho e que têm um prazer tão completo no ato de realizá-lo. Apresentado por um perfeccionador da sabedoria com a missão de funcionar como tal, dada pelos anciões dos dias em Uversa.